Ministério da Magia, jogo político e luta contra a magia das trevas. Será que a Ordem da Fênix conseguirá manter a democracia no mundo dos bruxos? Vamos descobrir em mais um Multicast. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Multicast quentíssimo para vocês. No episódio de hoje, antes de tudo, a gente vai falar sobre Harry Potter. Mas, antes de entrar no tema, vamos nos apresentar, né? Eu sou a Giovana, aluna do 7º termo A de Direito e monitora do grupo de Direitos Humanos aqui da Toledo. E hoje eu tô aqui com a Jasmine. Oi, gente, sou a Jasmine, formada monitora ou ex-monitora do grupo de processo constitucional. E com o Breno. Opa, tudo bem, galera? Sou o Breno, 2º termo de Direito da Toledo Prudente. Bom, como eu havia dito, hoje a gente vai falar de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Então, antes de tudo, alerta de spoiler. A gente vai ter spoiler aqui porque vai falar sobre o enredo. E outra coisa muito importante, não deixem de escutar o episódio anterior. Porque se vocês não escutar o episódio anterior, vocês não vão entender o que está acontecendo aqui. Vocês vão ficar patinando no assunto sem entender nada. Então, por favor, assistam, né, escutam o episódio anterior para vocês poderem entender o episódio de hoje. Bom, como eu disse, Harry Potter. A gente vai associar o Harry Potter, o filme Harry Potter e a Ordem das Fênix, com o livro Como Morrem as Democracias. Então, a associação do episódio de hoje será essa. Inicialmente, né, Harry Potter foi lançado em 2007 pela Warner Bros. E quem foi que dirigiu o filme foi David Yates. E o seu roteiro foi escrito por J.K. Rowling e Michael Goldenberg. Hoje em dia, o filme ele é transmitido pelo aplicativo de streaming HBO Max. Então, se vocês quiserem assistir, dá para vocês assistir, por mais que seja um filme levemente antigo. Ainda está sendo passado na HBO. Há um tempo atrás era passado na Netflix, agora está na HBO. E sobre o elenco, né, quando a gente pensa em Harry Potter, a primeira coisa que vem na cabeça é o Harry Potter, claro, né, o principal, né. Ele é interpretado pelo Daniel Radcliffe, desculpa se eu falei errado. A gente também tem a Hermione, a bruxinha, a Hermione Granger, que é a Emma Watson. Eu amo ela, ela é uma excelente atriz. Concordo. Nossa, perfeita, perfeita. O Rony, que é o Rupert Grint. Outro também, assim, que eu acho muito interessante pelo efeito que, né, pela maquiagem que fazem nele, porque, é sensacional. Eu acho que tem um trabalho da pega, que é o Lord Voldemort, interpretado pelo Ralph Fiennes. Cara, também ele é incrível. E nesse filme em específico, né, a gente tem que falar sobre a Dolores Umbridge, porque ela é uma das principais nesse filme. Ela é uma personagem muito importante nesse filme. E ela é interpretada pela Imelda Staunton. Então, agora, para falar um pouquinho sobre o enredo, né, como que é a trama desse filme em massa, a Jasmine vai explicar para nós. Harry Potter é um clássico, né? Eu particularmente gosto, apesar de ter assistido tarde aos filmes, mas tá valendo. Então, o filme se passa quando Harry está no seu 5º ano em Hogwarts e acaba ouvindo o que muito não sabe a verdade sobre o seu encontro com o Voldemort. O Ministério da Magia, nós temos aí a figura do Cornelius Fudge, e ele vai indicar a Dolores Umbridge para ser a nova professora de defesa contra as artes das trevas, por acreditar que o Dumbledore planeja tomar o seu lugar. Porém, os métodos que ela usa não são totalmente... na verdade, são, né, totalmente inapropriados. E Harry, então, se reúne com um grupo de alunos para defender a sua escola. Quer acrescentar alguma coisa, Breno? Não, de fato, o enredo é esse mesmo. E deixar bem claro a questão de que o Harry... Não apenas as pessoas estavam... como posso falar? Afloradas... pela questão do Lord Voldemort ter voltado, algumas pessoas não acreditavam, outras acreditavam, mas o Harry passava por uma dificuldade muito grande, né, justamente porque ele estava sendo julgado, né, pelo Cornelius,
nessa questão de que ele matou, ele expulsou, espantou 2 dementadores em frente a um trouxa, que é uma pessoa normal da Terra, né, não do mundo dos bruxos, e aí ele estava sendo julgado e consegue a liberdade. Outra coisa também que acontece no filme é a criação da Ordem da Fênix, né, que visa combater, né, as magias das trevas, né, a magia mal ali do filme. Então isso também é um ponto muito importante, porque eles são criados, mas num contexto escondido, porque eles não podem aparecer para os outros bruxos, né, por medo de represália. Na realidade, a Ordem da Fênix, ela já existia, né, ela foi criada aí pelo Dumbledore, pela Minerva, pelo Alastor Moody, aquele zoiudo gente boa, e o King Shacklebolt, e eles eram a verdadeira Ordem da Fênix na primeira grande guerra contra as forças do mal, e logo após o Harry, junto com o Ron e a Hermione, se juntam para criar a segunda Ordem da Fênix e enfrentar novamente o Lord Voldemort. Exato. E acho que a gente pode começar aí a já fazer as associações, né, Gi? Então, galera, agora é o bloco, né, do hiperlink, que é a parte principal do episódio, né, que a gente vai associar o filme Harry Potter com os pontos principais do livro que a gente tratou no episódio anterior. Então, por isso que é muito importante, recobro, vocês escutarem o episódio anterior para vocês poderem entender esse momento agora, porque senão não vai fazer sentido nenhum. Bom, fica aberto aí quem quiser começar a falar o que viu, né, no Harry Potter que se assemelha com o livro, ou o que se assemelha do livro com Harry Potter. Tá aberto aí pra... Como o Breno falou, tá acontecendo aí um julgamento, né, do Harry. E o Dumbledore, o Fudge, que é o ministro da magia, certo? Ele tá desconfiado que o Dumbledore tá querendo o cargo dele. E aí, ele dá os poderes aí pra Dolores Umbridge. Se eu falar errado aí, gente, me perdoe. E pra mim, a Dolores, que ela é que interpreta aí o autoritarismo dentro de Hogwarts, né? Então, a gente tá falando de um demagogo, como a gente disse no episódio anterior. E Hogwarts aí seria o Estado. Então, na minha opinião, ela representa esse papel aí do demagogo. E o interessante é que a Dolores, ao se tornar professora, ela cria dificuldade, ela cria dor. Tecnicamente, ela depois se torna reitora e depois diretora também de Hogwarts. E ela criando essa dor e essa dificuldade, ela fortaleceu muito o Harry, né? Muito o Harry Potter. E ele assumiu uma posição de liderança ali em Hogwarts, né? Liderando os alunos a se defenderem das forças do mal, né? As escuras, escondidos da Dolores. Então a gente linka muito bem com como as democracias morrem quando surge, por exemplo, dos partidos políticos, a necessidade de deter um presidente, um líder autoritário que possa assumir o poder. Então o Harry, ele junto com os seus amigos se juntam, né, na nova Ordem da Fênix, que mais tarde seria chamada, para então deter a Dolores Umbridge. Eu acredito que muito do que tá se falando agora, né, com esse gancho do que o Breno disse, me remete também muito ao livro e ao filme Fuga das Galinhas, porque é quase como se fosse Harry Potter um complemento do livro Como as Democracias Morrem. Porque no livro, quando a gente vê, mostra como que uma democracia morre, mostra quais, né, são as características de como tudo isso acontece. E no Harry Potter já é praticamente não o oposto, mas um complemento. É como se a população insatisfeita se voltasse contra esse sistema autocrático. Numa situação de crise, né? Numa situação de medo. Então, o medo da volta do Lord Voldemort, para alguns, esse medo o cega. E para outros, ele traz a figura de um libertador, que seria o Harry, um herói. E isso é muito engraçado, porque quando num estado nós temos uma crise, ou quando nós temos instaurado medo, veja, por exemplo, a pandemia, nada mais é que um medo da população de se contagiar, ela cria... ela põe a venda nos olhos de algumas pessoas que não querem acreditar. E, por outro lado, ela traz aí salvadores que vão sustentar uma ideia de que eles podem combater aquilo e eles podem levar a população a passar essa fase de crise.
E é o que surge aí, com o medo da volta do Lord Voldemort, alguns se cegam, outros se libertam. Esse detalhe é importantíssimo quando a gente percebe que nem todos acreditavam no Harry, né? Então, e ele mesmo não podia ficar falando sobre a volta do você sabe quem, do Lord Voldemort, justamente porque ele estava tecnicamente sendo censurado ali pelo Ministério da Magia, né? Pela Dolores, e tudo isso ficou bem claro numa questão autoritária de restrição de liberdades, né? Quando eles não podiam sair, ir para a floresta, não podiam... muitas coisas foram restringidas lá em Hogwarts, né? Com a presença da Dolores. E ela faz isso por meio de vários decretos, né? Que é uma coisa que ele fala aqui no livro, que a Amanda comentou no episódio anterior, dos 3 poderes. Então, alguém que está no poder começa a legislar. Então, o executivo começa a legislar. Então, a Dolores, ela começa... Você vê a parede lá de Hogwarts, estava cheia de decretos que ela fez e mandou pendurar. Então, ela decreta, não passa por nenhuma autoridade, não passa por uma comissão. O que ela fala é lei. E isso nada mais é do que uma atitude totalmente totalitária, né? E a concentração do poder. Não, é justamente isso mesmo que eu tava pensando justamente isso que a Jasmine falou, mas reiterando, né, inteirando meu pensamento a isso, eu acho que a primeira coisa, quando a gente vê um governo autoritário, é essa questão, a censura. Eu acho que o que mais chama a atenção nossa é a censura que tem, de você não poder falar o que você pensa, de você ter a sua liberdade de expressão restringida, né? E isso também é demonstrado no livro, né? Como, por exemplo, a segregação racial que aconteceu também, acontece em governos autocráticos, né, totalitários. E eu acho que isso aconteceu em Hogwarts, não talvez a segregação racial, mas essa questão da censura, de você não poder se expressar, de você não poder ser quem você é. O inquérito também, que a Dolores fazia os alunos passarem, então ela fazia eles contarem pra ela tudo o que estava acontecendo. O interrogatório. Então tudo isso são formas autoritárias de poder e que estão totalmente contra aos preceitos democráticos. Uma coisa interessante também que criou uma dúvida, uma reflexão na minha cabeça foi na questão da Ordem da Fênix, né? Uma coisa antiga, uma organização antiga, criada para combater o mal, e que Harry, ele junto com Ron e Hermione, como já citado, ele corre atrás disso para criar essa segunda ordem e nos cria uma questão em nossas cabeças, em nossos pensamentos. Será que, às vezes, para combater as questões políticas, né, que vivem o nosso país, né, vive o mundo, será que não é necessário, às vezes, também retroceder a coisas antigas para enfrentar males que podem ser maiores, que podem progredir, crescer e causar diversos problemas? É uma questão interessante que traz essa perspectiva quando se analisa profundamente o livro ou o filme do Harry Potter. Tanto é verdade isso que você falou, que no livro das democracias, como as democracias morrem, os autores, eles ilustram o livro com diversas histórias, então diversos fatos, diversos acontecimentos. Então eles remontam a história para achar soluções para os dias de hoje. Nada mais é do que aquela máxima que a nossa professora de história falava. Para que eu tenho que estudar história? Para saber como combater os eventos futuros, né? Para não deixar repetir, para não se deixar repetir o passado. Novamente. Então é muito legal isso que o Breno falou, porque realmente, às vezes a gente não precisa criar alguma coisa, a gente precisa talvez trazer à tona aquilo que já existe, né? Então, foi fenomenal essa sua fala. Muitas vezes a gente pensa que o novo é o melhor, que o novo é mais adequado, que o novo é muito mais eficiente, ou que a tecnologia, ou que a evolução seja muito mais assertiva em determinadas situações. Mas como o Breno disse, muitas vezes a gente olha para trás e fala assim, pera, talvez essa situação que aconteceu há tanto tempo atrás resolve o problema perfeitamente de hoje, né? Acaba com esse conflito de hoje. Então, fica essa crítica, né, bem ácida do Breno a respeito disso, de será que a gente precisa olhar mesmo para o futuro e para a evolução como algo muito assertivo, ou será que o passado também pode e contribui muito para os dias atuais? Outra coisa que me chamou muita atenção no filme, né, até porque eu sou
uma crítica ávida, né, a isso, eu sempre tô comentando, é sobre o Profeta, que é o jornal de circulação ali no filme. E o jornal, como ele demoniza, né, alguns, e na verdade ele traz como heróis aqueles que não o são. Então o jornal naquela situação ele foi extremamente poderoso, porque ele falava que o Harry estava inventando, que ele foi mentiroso, que ele estava sob julgamento, e no final, quando vem que o Harry tá certo, o jornal já faz uma matéria, o salvador da pátria. Então ele é completamente influenciável, e ele vai de acordo com quem está no poder. Ele não quer falar bem do Harry e do Dumbledore, sendo que quem estava no poder era o Fudge. E imediatamente um amigo de Harry que havia tecnicamente o julgado, falou que a mãe dele disse que o Harry não sabe de nada, que ele é um mentiroso, que ele tá falando disso, tal. Por quê? A mãe dele foi influenciada pelo jornal. Logo após que ele foi inocentado, que foi dito que não era uma mentira, que o Lord Voldemort tinha voltado realmente, o Lorde das Trevas estava de volta, né, ia colocar o mal no mundo, esse garoto vai se redimir com ele. Porque ele percebe que ele estava errado. Mas aí também entra aquela coisa, será que é verdade ou não? E aí fica uma perspectiva complexa pro cidadão que não sabe a verdade, né? Eu acho que entra numa discussão atual e também nessa discussão construtiva que a gente está tendo ao longo dos episódios anteriores, que até uma coisa que a Amanda falou antes, né? Hoje, atualmente, é fake news, né? Retomando esse assunto novamente. Porque muitos dos jornais hoje, assim, jornais que foram sempre considerados... a voz da verdade. A voz da verdade, exatamente. Imparcialistas, assim. Hoje... propagam fake news à torta e direito. Exato. Então, voltando também àquela questão do demagogo, eu acho que o papel da mídia, né, dos jornais, das mídias impressas ou audiovisuais, também tem influência nessa questão do demagogo, que a gente vê nesses estilos de governo autocráticos, né, que são muito importantes para conseguir manter o poder ali, conseguir fazer com que aquela pessoa consiga se assegurar no poder de onde ela está. A mídia ela tem um papel fundamental aí para autorizar, né, para julgar. Eu acho engraçado, é o tribunal da mídia. Hoje em dia a gente vive isso no Instagram diariamente, em que as pessoas têm provas, sem fundamentos, sem qualquer respaldo legal, jurídico, ou até mesmo racional, elas julgam alguém por algo que ela fez ou deixou de fazer, sendo que a pessoa nem sabe se ela fez ou deixou de fazer. Então a gente vive isso diariamente, é o medo do cancelamento, é o medo de ser julgado, é o medo de acabar com o seu emprego, porque tem vários influenciadores que hoje vivem de internet e se falam uma coisa errada já são julgados e perdem tudo. Então a mídia hoje, ela parou de ser uma instituição e hoje ela vive em todo mundo acha que é propagador de notícias. Você vê o seu WhatsApp, chega lá notícia de tudo quanto é jeito, várias contraditórias, então todo mundo acha que hoje pode aí propagar o que quiser sem nenhum problema, não censurando ninguém, acho que é correto propagar o que quiser, mas tem que tomar cuidado, né, a informação é uma arma. Me lembra muito uma parte do livro, eu acho que é bem no comecinho assim, que ele fala muito sobre isso, de como que as pessoas que chegaram ao poder, elas usam dessa influência que tem na mídia, né, para censurar, para só falar o que lhes convém, para falar o que é interessante para a pessoa que está ali no poder. Eu penso, quando eu falo nisso, no Hitler, né, com várias propagandas políticas na época do nazismo, que inclusive também são tratadas no livro. Né, outra coisa assim que a gente falou nos episódios anteriores, né, daquela frase emblemática da propaganda política de Hitler, né, que uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Então hoje em dia é muito ainda pautado nisso, nessa questão de quando a gente reitera uma mentira, ela se passa verdadeira. Momento atual, coronavírus, quantas notícias, né, quantas informações a gente teve a respeito do vírus, muitas falsas das vacinas, né, e para ver como que hoje a mídia, ela não faz mais um papel moderador, mas sim controlador também. Exato. Ela controla muito as massas, principalmente aquelas que se atentam a somente ver aquela manchete e não buscar outras informações em outros lugares, né, só tá focada naquela opinião.
Até parou numa parte do livro e fala assim, ó, reais ou não, autoritários em potencial estão sempre prontos a explorar as crises para justificar a tomada de poder. Então essa parte eu grifei várias vezes porque eu achei uma passagem assim pra gente levar pra vida, que quando tem uma situação de medo, as pessoas elas sucumbem a elas geralmente, e a gente tem que perceber a situação por trás e tudo que tá acontecendo, e como as pessoas elas são más, assim, no sentido de explorar uma crise. Então, como em Hogwarts estava uma crise de poder, vários julgamentos, a figura máxima ele estava passando por um julgamento, outros exploraram isso para tomar o poder e se tornar personagens totalmente autoritários, como foi a Dolores. E para deixar bem claro que esse filme, né, do Harry Potter, a Ordem da Fênix, ele foi muito esclarecedor, graças ao nosso professor Lucas Noia, que recomendou esse link que a gente podia fazer com essa obra do Como as Democracias Morrem. E é um filme que ele é cheio de detalhes. A gente aqui pode ser que a gente não se aprofunde completamente em cada detalhe, mas é o filme inteiro. Quem lê o livro compreende o que está acontecendo no filme com a realidade, né? Aproveitando a deixa, né, é importante falar que assistam o filme e venham aqui comentar, né, com a gente, porque é muito enriquecedor esse trabalho que a gente está fazendo. Eu acho que para nós que está aqui na mesa e para as pessoas que estavam nos outros episódios, eu tenho certeza que toda vez que a gente sai aqui, a gente sai com um aprendizado novo, a gente aprende muito aqui. Não só porque a gente tem que estar preparados para falar para vocês, mas você poder escutar o outro, que é muito importante na democracia, aí já o link, a gente aprende muito. É muito bom estar aqui. Eu também acho, e o feedback de vocês nas nossas redes sociais também vai ser muito importante. E com detalhes que nós não nos atentamos, ou algumas passagens que nós também deixamos, mas vocês podem aí nos escrever o que vocês acham sobre o nosso podcast, sobre o assunto que nós tratamos hoje e nos outros dias. Então, pessoal, esse foi mais um episódio brilhantíssimo desse podcast maravilhoso que está sendo o Multicast. Deixa aí nos comentários, né? Comentem aí qual parte do filme vocês gostam mais. Se vocês conseguiram linkar com alguma parte do livro, né? Ou alguma passagem, como a Jasmine disse, escreve aí e fala, nossa, essa passagem tem muito a ver com democracia. Essa passagem tem muito a ver com um sistema autocrático, né? Acho muito interessante, é muito importante para nós. E também deixe seus feedback, fala, gente, melhora nisso, tá muito bom. É muito importante para nós. Não se esqueçam de escrever e compartilhar as nossas redes sociais. O link vai estar na descrição. E eu espero vocês para mais um episódio do podcast. Tchau! Obrigado por escutarem o Multicast.